bom dia a todos. Herediane foi não, Herediane foi o seu professor não. Nós somos colegas, sempre, né? Sempre é bom lembrar isso. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Olha, hoje nós estamos num horário diferente, né? Estávamos sempre no último tempo, hoje nós vamos começar amanhã, isso é importante. E eu queria, começando essa manhã, também lhe dar um aviso. A partir de segunda-feira você tem um compromisso importantíssimo, importantíssimo. Você sabe qual é? Alguém me arrisca? A partir de segunda-feira começam as inscrições do Enem, certo? As inscrições começam nessa segunda-feira, se eu bem me lembro, vão até o dia 18, mas não deixe para fazer no dia 17, não, tá? Eu queria sempre lembrar a vocês que existem alguns probleminhas, quem sabe alguns já foram pegos nesse tipo de coisa, que é o site congestionado por conta da procura, e às vezes isso deixa o menino um pouco tenso, estressado. Então, vamos tentar logo na segunda, tá? E é claro, a nossa intenção é que exista 100% de inscrições do Projeto Alcance, tá? Faça a sua inscrição, faça isso de uma maneira muito antecipada. Se você tiver algum tipo de problema para fazer esse tipo de inscrição, onde você estuda, ou sua casa, ou coisa desse tipo, tenta articular imediatamente onde você possa fazer em outro lugar, porque você não pode, é claro, deixar passar essa. Então, as inscrições para o Enem começam agora nessa segunda-feira, dia 7 de maio, se bem me lembro, vão até o dia 18 de maio, e, portanto, você tem 2 semanas para fazer isso, tá certo? Não perca tempo, não deixe para o último instante, não deixe para o último momento, não, para você ficar garantido e, é claro, continuar todo o seu trabalho, que eu tenho certeza que está fazendo você o seu melhor, tá bem? Pessoal, hoje nós temos um trabalho, mais uma vez, assim, de guerreiros, tá? Nós hoje vamos fazer um apanhado de histórias e que possivelmente, é incrível, uma contradição muito grande isso, mas possivelmente vocês vão adorar. Hoje nós vamos ter uma parte na nossa aula que nós vamos chegar até o século XX e vamos falar das guerras mundiais, né? Então, eu digo contraditório por quê? Porque vivemos em tempos tão difíceis, né? O desejo, a procura pela paz, pela tranquilidade é tão grande, mas quando a gente escuta falar sobre o assunto Primeira ou Segunda Guerra Mundial, o menino abre um sorriso, né? Hoje é dia de guerra, o menino. Ele assim, se motiva. Você que é professor de história, que eu tenho certeza que você ainda é professor de história, você sabe disso, sabe que tem essa adrenalina, né? O menino fica uma felicidade incontrolável. Então, nós vamos realmente ter esse assunto hoje. Espero que você me acompanhe bem. Mais uma vez, mando um abraço ao pessoal na videoconferência, em outros lugares aí pelo Ceará fora, que estão nos acompanhando, tá certo? E principalmente ao pessoal da TV Assembleia, que vai nos assistir aí no canal aberto, tá certo? Espero que a gente tenha aí uma boa harmonia de trabalho, tá? E qualquer coisa você me pergunta. A gente já teve outros momentos aqui de conversar e algumas pessoas terem a coragem de perguntar, não importa o lugar do auditório, tá certo? Tudo bem? Então vamos começar. Eu sempre começo minha aula com isso aqui, tá? Olha só. Aqui foi minha primeira aula em que eu apresentei para você um destaque principalmente relacionado a uma questão do Enem para essas duas civilizações, Grécia e Roma, certo? Lembrando que Grécia se destaca hoje em dia no Enem, principalmente aquela parte ligada à situação política com a democracia e à filosofia, e Roma, principalmente as situações ligadas à formação da república, à descentralização, direitos civis e, é claro, a finalização do período antigo. Depois nós passamos na nossa segunda aula bem para cá, aqui transitando para cá. Eu gosto até mesmo de fazer isso numa aula só, porque se você pegar bem o espaço de tempo que tem a Idade Moderna, comparada a períodos anteriores, você vê como ela é curta. Então, o que aconteceu? A Idade Média
principalmente a Idade Média, no âmbito ocidental, ela nos absorve. O que é que mais cai no Enem quando se fala de Idade Média? Feudalismo. Então você não erra, você não falha. Você aqui estuda feudalismo, tá? Você aqui está estudando o processo feudal, certo? Mas aí, quando você acaba estudando isso aqui, você acaba estudando também a transição para isso aqui. Como o feudalismo acabou, quando começou o processo moderno. Eu estabeleci a você que essa ideia de modernidade começará principalmente com uma nova classe social, que é a burguesia. Então, a burguesia surge nesse momento, aparece nesse momento para dar essa transição. Aí surge o capitalismo, aí surge a centralização, aí surgem as grandes navegações, aí surge a reforma, aí surge o renascimento. Então, o processo, quando migra de uma fase para outra, está acontecendo exatamente isso. Agora, nós vamos começar a migrar dessa fase para essa fase. E nós vamos precisar, na conversa que nós vamos ter agora, ter muita pontualidade, mas ter muita consistência para entender como acontece essa mudança, tá? Vamos aqui. Essa questão que nós vamos explicar, eu preciso, no caso, lhe apresentar mais ou menos essa transição. Olha como é que vai ser a transição. Antes, na Idade Média, o feudalismo era descentralizado. Com a descentralização, cada senhor tinha o seu poder. Tinha a sua terra, tinha o seu título, tinha o seu poder. Então, um senhor como um rei praticamente não tinha poder. Porque se existiam muitos senhores, existiam muitos poderes, e o rei ficava fraco. Quem aqui deva lembrar, eu devo ter falado em outra oportunidade que rei forte, principalmente em períodos medievais, isso é um imaginário Disney da gente. Como é que nós imaginamos o rei, a rainha felizes para sempre, lindos, maravilhosos, filhos perfeitos, tá? Muito gentis, muito poder, amando os pais se amando, né? Sempre próximos. Isso é um imaginário Disney, tá? Na Idade Média, às vezes esses reis são fracos, às vezes eles não se gostam, às vezes eles morrem antes de conhecer direito os filhos. Daí você já parou para pensar, porque às vezes alguns reis governavam tão cedo, é fácil, é porque a expectativa de vida na Idade Média era muito ruim. A Idade Média era um período onde tinha muitas doenças, muitos problemas, a expectativa de vida era muito ruim. Para você ter uma ideia, em certos períodos da Idade Média, quando o cara atingia os seus 20 anos, ele era chamado de velho. O cara com 20 anos era chamado de velho. Por quê? Porque não se vivia muito na Idade Média. Então o cara tinha que pegar um reino, um governo muito cedo. E aí, é claro, virava um ciclo vicioso, tá bem? Mas surgiu uma novidade. Essa novidade foi o comércio. O comércio acabou surgindo com uma nova classe, que é a classe dos burgueses. E os burgueses ficaram, é claro, com interesse de crescimento. O que é que fazia a burguesia crescer? O comércio. Mas no feudalismo não tem comércio, então o que é que a burguesia vai fazer? Destruir o feudalismo. Como é que a burguesia vai destruir o feudalismo? Se juntando com o rei. O que é que tem o rei a ver com essa história? Porque o rei e a burguesia tinham uma coisa em comum: o inimigo. O rei odiava o feudalismo. Por quê? Porque o feudalismo era descentralizado. A burguesia odiava o feudalismo. Por quê? Porque o feudalismo não tinha comércio. Então, rei e burguesia se uniram. Essa união criou uma coisa chamada de estados ou monarquias nacionais. É a centralização, é a unificação. Entenderam? Certo? Essa unificação vai ser a cara da idade moderna. Só que com o passar do tempo, isso surtiu um efeito ótimo. O que é a unificação? O que é a centralização? O que é a união do rei mais a burguesia gerou? O fim do feudalismo. Foi ótimo. Foi muito bom. Eles conseguiram aquilo que estavam planejando. Só que um tiro saiu pela culatra. O que aconteceu? O rei muito centralizado, muito poderoso, esse rei ficou muito super, muito mega, muito chefe, muito divino. O rei, ele às vezes não queria pisar no chão. Ele pisava no chão porque tinha gravidade. Porque se ele pudesse, ele não pisava no chão. Eu conto uma história simples, fácil,
que algumas pessoas ficam assim meio pasmadas. Existe um rei na França, chamado de Luís XIV. O trono de Luís XIV ficava a 2,5 metros do chão. Ele tinha uma escada na lateral para subir no trono. Aí ele sentava, olhava para os súditos assim. Aí o sujeito, por quê? Porque ele era Deus, e Deus flutua. Deus não pisa no chão. Os súditos tinham que estar lá embaixo, para o rei estar aqui em cima, porque ele era o rei sol, ele era o astro-rei, o estado era ele, Seta Semuá. Era assim que falava Luís XIV. E muitos outros reis admitiam isso. Então, pelas vitórias, pelas ideias, pelo centralismo, esses reis começaram a admitir, inclusive por conta de alguns pensadores, que eles eram a coisa mais importante do país. Não existia um pensador italiano chamado de Nicolau Maquiavel. Esse rapaz é cara de prova. Esse rapaz escreveu um livro chamado O Príncipe, onde ele sugere no livro: príncipe, não espere tanto para ser governante. Mate logo seu pai, para você virar rei. Porque o rei pode tudo. O rei pode matar, pode iludir, pode enganar, pode mentir. O rei pode tudo. Sabe para quê? Pelo bem do seu país. Pelo bem do seu país. O livro tem uma estrutura de política desta maneira, tão intensa, em favor do rei, que alguém um dia concluiu. Isso não está no livro, mas alguém um dia concluiu, ao acabar de ler O Príncipe, uma seguinte frase: os fins justificam os meios. Eu sinto tanta vontade de matar aquela pessoa. Por quê? É porque eu não gosto. Pessoa horrível. Não gosto, essa pessoa é horrível. Não, mas essa pessoa é bonita, olha, bem feita, linda. Pois é, ela é... Ai, meu Deus, é bonita demais, não gosto. Vou matar. Mulher, se tu matar a fulana, tu vai presa. Porque o pessoal te pega, né? Eu tenho tanto abuso daquela pessoa. É mesmo? Sinto vontade tanto de matar. É mesmo, tu quer matar aquele cara, mas por quê? Porque se eu matar aquele cara, eu viro presidente da empresa. Então mata. Mata. Né? Porque tu, presidente da empresa, vai estar com dinheiro, paga um advogado e se livra. Matar por matar, para ser preso, não vale. Matar para ser o presidente, vale. Os fins justificam os meios. Essa é a ideia. O rei era tão poderoso, o Estado era tão poderoso, o Estado é tão forte, que não tinha quem não quisesse ser rei. Mas isso atrapalhava os negócios da burguesia. Por quê? Porque o rei forte criava uma política econômica forte. Essa política econômica era chamada de mercantilismo. E isso prejudicava a burguesia. Porque o mercantilismo, lembre-se, é cara de prova também, lembre-se, o mercantilismo é um sistema econômico de base comercial, porque é mercantil, controlada pelo Estado. O Estado pode, o Estado controla. Então, a burguesia, que tanto ajudou o rei, estava se sentindo danificada por ele, enfraquecida por ele, porque o rei é que mandava. É por isso que no século XVIII, vou até mostrar uma coisinha aqui, voltar aqui um instantinho. Aqui, pela Idade Média, pela Idade Moderna, no século XVIII, vão acontecer revoltas mundiais, principalmente europeias, baseados numa ideia criada pela burguesia para fragilizar o Estado, para fragilizar o poder absoluto do rei. Vai ser criado um tipo de ideologia chamada de iluminismo. É um movimento para iluminar. O que é que o iluminismo queria? O fim do absolutismo. O que é que o iluminismo queria? Queria a burguesia no poder. Como é que o iluminismo ia conseguir isso? Através de revoltas. É no século XVIII que acontece o quê? A independência dos Estados Unidos. Acontece o quê? A Revolução Francesa. Acontece o quê? A Revolução Industrial. O que é isso? Isso são as revoltas iluministas. Não bastava estar no papel, tinha que estar na prática. Não bastava falar, tinha que agir. Tinha que agir. Eu odeio o rei. Eu odeio o poder absoluto do Estado. Eu odeio o mercantilismo. Não bastava falar, tinha que fazer. Tinha que fazer.
Então, lá nos Estados Unidos, os caras se tornaram independentes da Inglaterra. Independentes da Inglaterra significava independentes de uma metrópole. A metrópole significava o Estado, e o Estado é o rei. É por isso que os Estados Unidos, quando se tornou independente, ele criou uma coisa chamada de presidencialismo. O que é o presidente? É um rei eletivo. O presidente é um rei eletivo. Ele é uma figura central. O presidente não é uma figura central. O governador não é uma figura central. O prefeito não é uma figura central. Mas ele está assessorado por um parlamento. Ele está monitorado por um parlamento. Um dos grandes pensadores iluministas era o Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu dizia: o Estado tem que ter liberdade, os poderes têm que ter independência, os poderes têm que ter autonomia, tem que existir a divisão dos 3 poderes. Então, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário tem que ter a sua autonomia e tem que ter harmonia. Se um poder manda mais do que os outros, não existe harmonia. Um poder mandar mais do que os outros. Isso parece o absolutismo. Então, ele é contra isso. Ele é contra isso. Ele é contra isso. Então, o iluminismo acaba com o absolutismo. Uma das revoluções que vai se destacar de iluminista, sem dúvida nenhuma, vai ser a Revolução Industrial. Mais uma vez, porque eu já falei, eu acho que essa frase umas 3 ou 4 vezes já, é cara de prova. Revolução Industrial, desde 2009, é o assunto de história geral que tem caído em todas as provas. É como Getúlio Vargas na história do Brasil. Getúlio Vargas, de 2009, sempre caiu. Revolução Industrial, desde 2009, sempre caiu. Então, vamos lá. A Revolução Industrial ela vai ser muito importante. Por quê? Porque ela vai mudar os meios de produção. A produção era feita como? Era feita de uma maneira artesanal, era feita de uma maneira modesta. Só para você ter uma ideia, a Revolução Industrial ela muda tanto os aspectos do mundo que ela muda a maneira da gente ser. Antigamente, olha só como era antes. Antes da Revolução Industrial, quem mandava na produtividade era o cliente. Eu chegava num alfaiate e dizia, eu quero um terno. O alfaiate fazia as minhas medições. Para quando é? Não, eu vou para um casamento daqui a uma semana. Então daqui a uma semana eu tenho que fazer um terno. Ele estava condicionado a produzir alguma coisa porque eu, cliente, estou querendo isso. A Revolução Industrial, agora, o que é que ela faz? Ela produz em série, intensamente, um grande número daquele produto e obriga você a comprar. Ninguém me obriga a nada, não. Obriga. Eu vou ser mesquinho, gravado por sinal isso, para ser passado para muita gente ouvir, mas vou ser mesquinho e verdadeiro. Se você, por acaso, está usando uma roupa várias vezes, a crítica é, fulano é miserável. Rapaz, é miserável, sabia? Fulano não tem dinheiro, não. Só tem aquela roupa. Tu vê, aquela calça dele é a mesma desde o primeiro encontro. A gente está no 10º encontro do alcance. Ele tem a mesma calça. Mas é porque ele só vem dia de sábado. Não. Ele é lá da minha escola. Ele tem essa mesma calça. Essa calça está pegando o ônibus, é só. Porque essa calça é a mesma que ele tem, Ou então chama o fulano de doido. Fulano só tem essa calça. Menina, não descontar. Aí fala alto, né? Eu conheço fulano, ele quando compra calça, compra 10 da mesma coisa. Fala, é doido. Fulano compra 10 calças igual. Não é doido. É louco esse homem. Né? Ou então chama ele de mão de vaca, que é a velha história de não gastar dinheiro com nada. Né? Não, fulano tem dinheiro. Olha o carrão dele aí. Fala, ele só comprou uma calça. Não tem essa, por isso que é rico. Né? A pessoa não diz isso, né? Fulano não gasta nada, é por isso que é rico. Né? Não dizem isso. Toda crítica você recebe. O sistema capitalista está sob você numa relação enraizada. Você mais grosseira ainda. Quem sabe muitos estão aqui necessariamente pensando na sua evolução financeira. Eu quero ser médico veterinário. Por quê? Porque eu amo bichos. Eu quero ser administrador. Por quê? Porque eu adoro comandar. Eu quero ser arquiteto. Por quê? Tu gosta de desenhar? Não, é porque eu quero dinheiro mesmo. Alguém me disse que o cara que é arquiteto ganha dinheiro. Então, eu quero ter dinheiro. A maioria dos seus sonhos de consumo são materiais. São materiais, é o dinheiro que vai lhe gerar.
não é só o sucesso que você vai ter, é o dinheiro que vai lhe gerar. Está enraizado, está enraizado. Então, essa mudança de hábito que nos criou, ou então esse hábito que nós temos, é a industrialização, a produção em série, a necessidade de salários, a necessidade produtiva que nos inseriu. Isso é o que aconteceu. A Revolução Industrial que surgiu ali mais ou menos na segunda metade do século XVIII criou isso. A população cresceu, eu preciso de uma nova produção. A maquinaria veio para resolver esse problema, porque é bom ressaltar uma coisa. Eu fiz uma crítica à industrialização, não foi? Eu fiz agora uma crítica à industrialização. Pois vamos fazer agora um elogio. Eu preciso das máquinas. Eu preciso da tecnologia. A tecnologia é maravilhosa. Você é daquelas pessoas que param um instante e se perguntam assim, como é que mamãe vivia sem isso? Como é que mamãe vivia sem isso aqui? Mamãe, como é que a senhora ligava para o povo? Meu filho, tinha telefone. Tinha mesmo, mãe. Mas a senhora ligava de onde? Não, ligava lá de casa. Ligava do orelhão. O que é um orelhão, mamãe? Minha filha, só vê aquele negócio na rua pichado, azul, que já mudou de cor? Sim, aquilo ali era um telefone. O quê? Um telefone? A senhora ligava como? Não, tinha cartão. No meu tempo era ficha, né? Que a mãe é velha, né? Mas no meu tempo era ficha. Para quem não sabe, o telefone público, você tinha que comprar fichas metálicas que lhe duravam uma ligação por 3 minutos. E o cara ficava ali, no meio da rua, né? Que hoje seria extremamente arriscado. Mas o cara ficava ali ligando. Oi, tudo bom? Como é que tá? Ah, cheguei, viu? Estou aqui, estou. Não, estou no mesmo orelhão, viu? Estou em frente ao orelhão. Tu vem para cá? E era o ponto de encontro, às vezes. Hoje você tem um smartphone, tá? E esse smartphone vai lhe dar a praticidade que você hoje em dia fica perguntando como é que algumas pessoas viviam sem isso. Pois é, a tecnologia é fabulosa, a tecnologia é maravilhosa, a tecnologia é maravilhosa. Então a Revolução Industrial é um mal necessário. Mal necessário. Eu preciso da tecnologia para viver melhor, mas eu não precisava de tanta desigualdade social assim. Esse é o grande problema, é a grande temática que a prova vai ter com você. Qual é a principal consequência que a Revolução Industrial causa? É a desigualdade social, porque agora existe uma pessoa que vai ganhar lucro, vai ganhar a lucratividade de uma venda, e vai ter outra pessoa que vai ganhar um salário. E a industrialização gera isso, uma sociedade de assalariados. Um salário que a pessoa olha para você e diz quanto você vale, e se você disser que é pouco, ela diz, pois obrigado, um abraço, vá-se embora, porque eu só posso lhe pagar isso. Se você não quiser aceitar, um abraço, porque existe uma fila de gente querendo o seu lugar. Que é como dizia na teoria marxista, um exército industrial de reserva. Um exército industrial de reserva, sabe o que é? Se você ouviu falar disso e nunca entendeu o que é, isso é uma fila. Isso é uma fila. Estava eu conversando com um jovem ex-aluno que trabalha aqui no projeto, lá no térreo, e vendo o pessoal chegando. De uma hora para outra, às vezes, formavam-se filas. Né? Às vezes os meninos se organizavam, formavam umas filas, às vezes nem tanto. O cara entrava pelo outro guichê e tudo mais. Né? Mas você conhece muito bem o que é uma fila. Ali é uma fila para você entrar no projeto. Mas tem a fila para você pagar uma conta. Mas tem uma fila para você entrar no emprego. Você está esperando. Pois o exército industrial de reserva é isso. Porque vai começar a existir esse tipo de cotidiano. Alguém vai lhe pagar pela sua força de trabalho. E você vai ter que aceitar. Porque senão, você não vive. Então, essa desigualdade social criou um abismo. Tanto que alguns analistas históricos chegam a dizer que desigualdade social sempre existiu. Quando é que surgiu a desigualdade social? Quando é que apareceu a desigualdade social? Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, quando surgiu a propriedade privada. Quando surgiu a propriedade privada, quando alguém disse, eu sou dono dessa terra, alguém era dono e alguém não era. Alguém era dono e alguém não era. Então, eu posso, você não pode. Eu mando e você não manda. A industrialização criou algo a mais. Eu posso e eu tenho um poder maior do que o seu pela questão econômica, financeira. É por isso que a Revolução Industrial evoluiu. Ela evoluiu pela tecnologia,
Porque num primeiro momento, concorde comigo, a Revolução Industrial era muito arcaica. Era uma revolução da máquina a vapor. O alimento dessa máquina era o carvão. Mas depois a máquina passou a ser com eletricidade, com petróleo. Aí eu já estou na segunda fase. Aí depois passou a ser a máquina, por exemplo, com energia nuclear. Aí eu já estou na terceira fase. Entenderam? A revolução, ela muda quando a máquina muda, quando a tecnologia muda. E aí vai existir uma mudança mundial, certo? Então, você está entendendo? Eu estou pegando como referência para nosso trabalho a mudança do século XVIII para o século XIX. Qual foi a referência que eu peguei? O iluminismo. Qual foi a revolução que eu peguei? A industrial. Agora eu estou indo para o século XIX com essa revolução industrial. Eu ainda estou no mesmo ponto. Só que quando eu mudo do século XVIII para o século XIX, a revolução mudou da primeira para a segunda fase. Aí eu mudei do carvão para a eletricidade e o petróleo. E aí vamos fazer uma rápida análise. Até onde você sabe, tem petróleo em qualquer lugar? Não, né? Existe uma básica regra na economia que diz assim: quanto mais raro o produto, mais caro ele é. Não é isso? Vocês aprenderam? Isso só não vale para ouro. Quanto mais tem ouro, mais eu tenho moeda. Quanto mais eu tenho moeda, mais eu tenho poder aquisitivo. E quanto mais poder aquisitivo eu tenho, mais especulação pode existir. É por isso que o pessoal diz, em qualquer fase, qual é a fase da sua vida? Não importa, em qualquer fase o pessoal diz, em tempo de guerra, tenha ouro. Por quê? Porque é uma coisa que não se desvaloriza. É por isso que os judeus, em tempos de guerra, perseguidos pelos alemães, eles às vezes engoliam as suas joias, principalmente de ouro, para tentar ter, se escapassem com vida, um recomeço. Porque em tempo de guerra, tenha ouro. Porque o ouro, em qualquer época, foi uma fonte de riqueza. Então, na economia, tudo que é demais fica barato. Mas se você tem muito ouro, você tem muita moeda, tem muito poder aquisitivo e tem muita especulação. Certo? Mas vamos voltar, senão a gente se complica. Vamos voltar para aquela frase. Quanto mais raro, mais caro. Certo? Como vocês entenderam bem que o petróleo não é em todo lugar que tem, então, vamos lá. Quando desenvolveram máquinas que utilizavam energia elétrica e petróleo, criou-se um problema. Aonde vai ter esse petróleo para todo mundo? Porque na segunda revolução industrial existe um detalhe que é bom entender. Na primeira, só existe industrialização, sabe aonde? Na Europa. Aonde? Na Inglaterra. Na segunda revolução, a Europa praticamente já está toda com indústria. Já apareceu uma indústria nos Estados Unidos, vai aparecer indústria no Japão. Então, notaram o que aconteceu? Quando chegou o século XIX, com a segunda revolução industrial, ela se expandiu. Com a expansão da industrialização, criou-se novos produtores. E novos produtores significa, no final das contas, os concorrentes. Então, a Inglaterra não estava só. A França apareceu. A Alemanha apareceu. A Bélgica apareceu. Os Estados Unidos apareceu. O Japão apareceu. Então, como estava todo mundo com indústria, estava todo mundo querendo a mesma coisa. Ou energia elétrica, ou petróleo. A energia elétrica poderia se tirar pela hidroelétrica, pela termoelétrica, era mais variado. Mas o petróleo não. Onde é que tinha mais petróleo? Aí alguém conseguiu descobrir, rapaz, tem mais petróleo, principalmente ali no Oriente Médio. Eu fiquei sabendo que tem petróleo também ali na África. Pois vamos dominar esses territórios. Notaram o que aconteceu? Com a necessidade de fazer a sua indústria não parar, esses países que têm indústria vão atrás de mercados de fontes de matérias-primas. Por exemplo, os Estados Unidos, sabendo que concorrer com a Europa era muito difícil, então ele começa a dominar a América Latina. Por sinal, um presidente norte-americano, chamado de James Monroe, ele até mesmo disse assim, rapaz, para a gente conseguir esses mercados da América, a gente não pode dizer não. Ei, pessoal da América, eu vou dominar vocês. Esse tipo de abordagem não ia ficar bem. Então, o que é que o presidente James Monroe criou? Ele criou uma doutrina em que ele dizia que os Estados Unidos, que era um país que tinha conseguido sua libertação graças à luta
ao nacionalismo do povo norte-americano, deveria agora ter o dever de ajudar seus amigos americanos a conseguir sua liberdade. A América está sendo dominada pela Europa? A América ainda tem dominadores europeus? Pois vamos ajudar a América a se libertar desses dominadores, porque a América tem que ser livre, a América tem que ser desenvolvida, a América tem que ser dos americanos. Essa frase é linda, né? Essa frase é linda. A América dos americanos. Vai tatuar. O cara vai tatuar. Entrou na universidade, ele bota uma tatuagem. A América dos americanos. Ele achou linda, linda. Arrepiou. Né? No começo estava indo tudo bem, né? Vocês sabiam disso? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. O Brasil se tornou independente em 7 de setembro de 1822. Qual foi o primeiro país a dar reconhecimento de independência ao Brasil? Os Estados Unidos. Pô, foi muito legal, né, bicho? Alguém reconheceu a independência do Brasil. Os Estados Unidos fez isso. Fez baseado em quê? Na doutrina Monroe, que era a América para os americanos. Só que depois de um certo tempo, o pessoal foi entendendo que isso aí não era amizade, nem mesmo nacionalismo. O que era isso? Era uma política de dominação de mercados. Porque, no final das contas, a frase, para ficar perfeita, não era América para os americanos. Era América para os norte-americanos. O que eles queriam era dominar a América, como conseguiram, né? Tanto que, hoje em dia, quando você diz que o cara é americano, você não tem dúvida. Ei, tu é de onde, hein? Sou americano. Aí o cara diz, pô, dos Estados Unidos, né? Quer dizer que nós, que nascemos no mesmo continente que eles, não somos americanos, né? Não somos. Né? Hoje em dia, a força dos Estados Unidos, vindo dessa doutrina Monroe, ainda da doutrina Monroe, é tão grande que eles se assumiram donos do continente. Porque se nós formos dizer que somos americanos, não dá certo. Você está onde? Está passeando pela Índia e encontrou-se com alguém lá para bater um papo com você. A pessoa estava conversando, está lá. Ei, mas me diga uma coisa, tu é de onde? Ah, eu sou americano. Aí a pessoa, é? De onde? Boston, Massachusetts, Connecticut. Não, Quixadá. Hã? Quixadá? Onde fica Quixadá? É, perto de Hampshire, Louisiana? Não, Quixadá é Ceará, Brasil. Brasil? Ah, tu não é americano, não. É americano, tu é sul-americano, tu é sub-americano. Nada como uma música para esclarecer certos pontos da história e da geografia, né? Aquela música antiga, boa, de um bom momento de farra, principalmente quando alguns estão em um estado etílico mais alterado, que quando começa a tocar, todo mundo sabe cantar, mas essa música é profundamente até histórica. Quando começa, ela é americana, da América do Sul. Ele tem que especificar. Eu gosto de uma americana, ela é bacana e linda pra chuchu. Né? Ô gíria linda, é tempo do Fábio Frota, que era no tempo do colégio chamado de Upão. Né? Para quem não sabe, é porque ele era lindo. Ainda é, né? Mas vamos lá. Entenderam? Especificar, porque os Estados Unidos virou a América. Eles podem dizer, eu sou americano. E como é que eu deveria chamar um cara que nasceu nos Estados Unidos? De estadunidense. Vixe, mas fica feio, não sei falar isso. Não sei falar isso, não. Você não sabe falar, mas é para ser assim. Mas eles assumiram a posse da América por causa de uma coisa chamada de doutrina Monroe. Por que eles começaram a fazer isso? Porque a Europa começou a dominar a África e a Ásia. A África e a Ásia era da Europa. Tanto que eles começaram até mesmo uma política de dominação sobre a África e a Ásia, que eles começaram a formar impérios econômicos. É por isso que vai começar no século XIX uma coisa chamada de imperialismo. Notaram, meninos? Vamos lá. O cara tem uma indústria. É indústria de quê, hein? Não importa. É indústria aonde, hein? Não importa. Como assim? A indústria de quê e aonde? Não importa. Se ele tem uma indústria, ele precisa basicamente de duas coisas para ela. Quais são as duas coisas? Um mercado produtor
Porque eu preciso de fontes de matéria-prima e de um mercado consumidor. Porque eu não produzo para eu comprar, eu produzo para eu vender. Você entendeu? Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho uma indústria, eu vou precisar de mercados. E descobriu-se no século XIX que os melhores mercados eram onde? O mercado produtor, África, que é rico demais em matéria-prima. E mercado consumidor, Ásia, que é muito grande a população asiática. Você pega os 2 principais países de população no mundo, eles são asiáticos. Primeiro lugar, qual é? China. Segundo lugar, qual é? Índia. Notaram? Notaram porque a dominação que foi feita por esses países é tão intensa? Por quê? Porque eles têm o que oferecer, né? É diferente do Japão. Muita gente às vezes pergunta, professor, parece que o Japão sofreu uma invasão. Eu assisti até mesmo um filme uma vez, que o Japão sofreu uma invasão, parece que foi dos Estados Unidos, da Holanda, mas o Japão conseguiu dar uma volta por cima, né? Conseguiu se livrar dessa dominação. O senhor tem uma explicação para isso? Tenho. Mas eu quero fazer essa explicação pedindo desculpas à comunidade japonesa que me assiste e ao pessoal que é adorador de cultura japonesa. Mas a explicação é essa. É porque o Japão não tem nada, né? O que é que o Japão tem de mais? Vulcão, terremoto, japonês, tem muito japonês no Japão. O senhor está desdenhando do Japão? Não, eu estou apenas falando de uma verdade. Né? O menino diz, adoro sushi. Mas quando ele pensa friamente o que é um sushi, é um arroz requentado, amassado, com alga marinha e alguma coisa dentro, que se ele tiver sorte, pode ser camarão. Né? Aí o senhor, não gostei dessa brincadeira. Não é brincadeira, meu filho, é verdade. Né? Quer ver a diferença? Uau, que lindo, que bom. Pois é. Queria, opa, muito obrigado. Tá certo? É aqui. Fica meio esquisito, né? O clima ficou legal. No meu tempo, da década de 80, tocaria do George Michael, Careless Whisper, né? Que é uma música, se você for no YouTube, você vai entender que pinta um clima, né? Careless Whispers, oh my just a friend. Né? É uma música toda legal, assim, né? Obrigado, pessoal, pelas luzes. Sempre a equipe aqui é massa. Vamos lá, voltemos, tá? Mas o que eu estou dizendo é a mais pura verdade. Vamos analisar friamente o sushi e vamos analisar friamente, desculpa, os veganos, um rodízio de carne. Pô, um rodízio de carne. O professor pode dizer aí que eu comendo 20 peças de sushi eu fico cheio? Ótimo, que bom para você. Né? Que bom. Tem gente que com 20 peças de picanha não fica cheio, ele quer mais, que ele vê aquela picanha chegando e fica com mais fome. Você notou? Nós temos aqui o agronegócio, no Japão não tem. Nós temos aqui uma diversidade, eu estou falando de Brasil só, uma diversidade de fontes econômicas, fontes alimentícias maravilhosas. O Japão não tem. Meu filho, o Japão é um dos poucos países que o pessoal fecha os olhos quando ele caça baleias, porque ele não tem o que comer. Tem que caçar baleia. Aqui a gente não precisa caçar baleia. Você está me entendendo? Vamos lá, para o pessoal da comunidade japonesa, os adoradores da cultura japonesa ficarem mais amenizados. Eu estou falando de recursos. Por que Estados Unidos e Holanda não ficaram muito tempo no Japão? Porque não tinha nada o que se aproveitar lá. Não tinha. Eles tinham que, no final das contas, fazer o quê? Ir para lugares que tinham, como a China, como a Índia, como o Brasil. Né? A Inglaterra, você pode ver. Quem está dando aula de história do Brasil aqui pode ser pertinente a isso. Em certos períodos da história do Brasil, tem muita gente aqui. É português, é espanhol mandando, é invasão francesa, é invasão holandesa, é Inglaterra direto. Por quê? Porque nós temos o que oferecer. Entenderam isso? Então, a partir do momento em que existe indústria, eu preciso de mercados, produtores e consumidores. E, geralmente, esses mercados são dominados. A política que domina esses mercados para ter esses recursos é chamado de imperialismo. E, quando esse mercado é dominado, ele é chamado de neocolonialismo. Certo? Vamos lá. Vou falar agora uma coisa que você vai entender bem, infelizmente. Vou falar de uma coisa que você vai entender bem. Quando muita gente está atrás de uma mesma coisa, começa uma concorrência. E quando essa concorrência, às vezes,
ela é muito necessária, ela se radicaliza, tá? Então, às vezes, a pessoa com muito desejo, ou várias pessoas com muito desejo de uma mesma coisa, para conseguir, elas se radicalizam. Brigam, gritam, guerreiam. Entenderam? Aonde que eu estou querendo chegar? Na concepção que você vai ter para ter existido uma guerra mundial. Agora, todo mundo com a mesma economia, todo mundo com a mesma indústria, todo mundo quer os mesmos mercados. E todo mundo começa a guerrear por eles. Então, um país, para ter força, ele precisa ter uma grande indústria de desenvolvimento e produção e também uma grande indústria de destruição. Certo? Diziam alguns políticos no Brasil, não vou citar nomes para não ter comprometimento, mas diziam alguns políticos no Brasil, o Brasil só vai ser reconhecido como uma grande nação no mundo quando ele tiver uma bomba atômica. Alguns políticos diziam, o Brasil só vai ser reconhecido como um grande país, porque dinheiro a gente tem, mas a gente só vai ser reconhecido como um grande país quando nós tivermos uma bomba atômica. Por quê? Porque se estabeleceu uma lógica no mundo. Qual é a lógica? Você só é poderoso realmente quando tiver muito dinheiro e quando tiver muitas armas. Você pode notar, naquela antiga avaliação de grupo dos países mais ricos, geralmente quem era dito como mais rico? Estados Unidos, Itália, Alemanha, França, Inglaterra. Notaram uma coisa? Notaram uma coisa? Esses países são ricos e muito bem armados. E esses países participaram das guerras mundiais. Não por coincidência. Ah, que coincidência. Não tem coincidência. É o dinheiro que movimenta isso. E a guerra, no final das contas, acaba sendo uma outra fonte de dinheiro. Porque tem muita gente, felizmente aqui, maravilhosa, boa, de bom coração, que pensa o quê? Ou coisa horrível é uma guerra. Mas só que alguém pensa de outra maneira. Se acontece a guerra, alguém ganha vendendo armas. Se acontece a guerra, elimina-se uma parte da população, então as coisas vão ficar bem melhor para quem vive. Isso é teoria malthusiana. Isso cai na prova também. É a história da população crescer em projeção geométrica e os alimentos em projeção aritmética. Se a população cresce mais que os alimentos, então algum dia vai alguém passar fome. Então, para todo mundo, quem sabe viver bem, qual era a saída do iluminista Malthus? A guerra. Mata um excedente populacional indesejável para alguns governos e tudo fica melhor. O trânsito fica ótimo. Não existe fila. Imagine, vai estar chegando aí o Dia das Mães. O presente horrível é você dar para uma mãe um dia de restaurante, né? Vamos, mamãe, vamos para o restaurante? Bora. No Dia das Mães, um dia de restaurante é o dia do inferno. Porque você vai pegar um restaurante, dependendo da hora, né? Se você for ali para as 11, 11h30, você ainda pega a mesa. Se você, Rafael, depois de meio-dia, já era. Lotado. Ó, mãe, para você, essa lotação é toda sua. Isso aqui todo mundo deve vir para a senhora, mamãe. Foi mesmo. E eu sento aonde? A senhora fica em pé, para a gente lhe ver. Garçom, já na mesa. Minha mãe, garçom. Né? Por quê? Porque é lotação. O Dia das Mães, né? O louvor não é esse? Né? Então, vamos lá. A ideia que você deve ter de concepção nessa hora é sem dúvida nenhuma que a guerra é uma grande fonte de renda. A guerra é uma grande fonte de renda. Meu irmão, ótimo. Tem uma perguntinha aqui. Deixa eu interromper para ler logo. Aí eu dou uma valorizada aqui. Legal. Olha só. A pessoa está me perguntando aqui como é que esse processo econômico acontece, como eu chamei aqui de invasão, esse domínio de um país sobre o outro. Cara, olha só, o que é que vai acontecer? Vamos aqui falar de um país. Vamos falar de um país como a Inglaterra mesmo, tá? A Inglaterra vai investir muito em tecnologia, certo? A tecnologia dela não é ótima, né? A tecnologia dela não é maravilhosa. Nós acabamos de falar que as tecnologias são muito necessárias. Pois é, ela chega nesse país diplomaticamente, inicialmente. Ei, tu devia vender teu algodão para mim, para um país que tenha. E depois ela volta vendendo produto de alta tecnologia nessa hora. Ah, então não é uma invasão armada num primeiro momento. Não,
No primeiro momento, não é. Existe diplomacia. Existe, no caso, uma coisa que é muito utilizada para essa entrada do país, geralmente. Sabe o que é? A propaganda, a mídia. A mídia é muito utilizada nessa hora para fazer o convencimento. Agora, caso exista um país querendo vender e este país, que seria o comprador, diga, não quero. Não, esse produto não combina com a minha cultura. Não, eu não quero. Eu não tenho necessidade disso, eu não quero. Então, entra um outro lado da história, que é um outro lado da mídia negativa, né? Vamos lá. Quem aqui não possa ter um pé atrás quando alguém, quem sabe, lhe apresenta um islâmico? Oi, tudo bom, fulano tal? Eu queria te apresentar um amigo meu. Ele é Muhammad Ramalaf. E ele está aqui morando em Fortaleza esses dias. Você é de onde com esse nome? Eu sou da Síria. Está bem, que bom, né? Fica ali, tá? Volto já. Rapaz, esse homem vai explodir a gente. Não, ele é do meu intercâmbio. Ele é sírio, porque os pais dele são sírios, mas ele nasceu em Juazeiro. O quê? Negócio de Juazeiro? Ele não gosta do pai de Cícero? Não. Ele fala assim, porque ele passa muito tempo com os pais dele e tal. Não, ele vai explodir a gente, pelo amor de Deus. Fala, menino, tem um negócio aceso nele. Ele fuma. Não, mas ele vai explodir. Não, né? Porque é o estereótipo que existe de culturas. Nossa cultura, quem sabe o estereótipo dela é a alegria. Né? Nós somos felizes. Nós somos felizes. Nós somos felizes. Para o mundo, o brasileiro é feliz. Para o mundo brasileiro feliz. Eu me lembro do tempo que a Copa do Mundo estava chegando aqui, fizeram algumas pesquisas e disseram que o estrangeiro que ele mais gostava no Brasil é a nossa felicidade. Tá? Para o norte-americano, quem sabe o estereótipo que a gente tem o que é? É o dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Para o inglês, a pontualidade. Né? Para o inglês, quem sabe a pontualidade. Para o islâmico, a bomba. Né? São os estereótipos que são criados. Então, a partir do momento que algum povo diz, eu não quero comprar isso, então, quem sabe, o boato que vem, cara, valeu, ó. O boato que vem essa cultura faz mal ao mundo, essa cultura não é de paz, essa cultura vai acabar com o planeta, vamos destruir essa cultura primeiro. Você é daquelas pessoas que faz aquela reflexão, por que Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Canadá, podem ter bomba atômica e a gente não pode? Já fez essa pergunta? Eu vou lhe responder essa pergunta. E eu não vou lhe responder com ironias. Eu vou lhe responder como se fosse um representante desse país na ONU. Nós temos bomba atômica porque nós salvamos o mundo. Nós somos agentes protetores mundiais. Vocês são perigosos. Vocês não sabem utilizar um tipo de potencial armado como esse. É capaz de vocês venderem para os traficantes de vocês. Então, para proteger o mundo de vocês, vocês não têm bomba atômica, nós temos. Porque nós somos os Estados Unidos da América. Tá? Sabe qual é a parte mais idiota disso que eu falei, sem ironias? É que tem gente que acredita que é verdade. É mesmo, eu acho que se aqui no Brasil tivesse bomba atômica, estava sendo vendida ali. Quanto é a bomba atômica? Não, bomba atômica eu não tenho, não. Mas tem um urâniozinho aqui muito bom. Você quer? Não, eu tenho medo. Urânio, eu tenho medo. Não, me dê TNT mesmo. Só quero explodir a casa da minha namorada. Não quero mais nada que isso. Né? Às vezes o cara é insatisfeito, né? Às vezes o cara é insatisfeito. Então, geralmente, esse domínio é feito como? De que maneira? De uma maneira pacífica. Depois, eles partem para a ignorância, quando, é claro, o país recusa. Tá? Só um instantinho. Olha só, às vezes, alguns perguntam, professor, esses processos de guerra, eles vão acabar gerando um genocídio, quer dizer, uma matança em série? Na maioria das vezes, sim, né? Deixa eu te dizer um número para, quem sabe, agora tirar um pouco do seu sorriso do rosto. Tá? Eu tenho uma primeira guerra que vai ter um saldo final de 10 milhões de mortos. E uma segunda guerra com 50 milhões. Tá? O espaço de tempo é muito curto para tanta gente morrer. Mas você consegue ficar mais pasmado quando sabe que, por exemplo, numa segunda guerra, desses 50 milhões, em torno de 11 milhões morrem sem ser guerreando.
são aquelas pessoas que são mortas, por exemplo, nos campos de concentração. Por quê? Porque não fizeram Reichsfehler, ou porque disseram que o alemão não era raça superior, ou porque não disseram que você era raça inferior, ou porque não admitiram uma outra religião, ou coisa desse tipo, né? Então, no final das contas, a guerra vai para esse outro lado. E, geralmente, respondendo à pergunta, existe como resultado algum genocídio, sim. E voltando para o meu assunto, então você agora, quem sabe, tem uma concepção de onde vem a guerra. A guerra, ela vem desse processo econômico de intrigas, de confrontos, de concorrência, tá? É claro que, nessa hora, ninguém vai admitir que a guerra é por dinheiro. Tá? Então, vamos para uma questão de prova. Geralmente, o que é que tem na opção verdadeira quando fala a causa de uma guerra? É uma política nacionalista, é um país, portanto, que foi afetado por outro, foi menosprezado por outro. Você está me entendendo? É uma condição, quem sabe, de um estopim. Por exemplo, alguns devam saber disso. Existe um império muito famoso na Europa chamado Império Austro-Húngaro. E o herdeiro desse império, ele foi assassinado. Quando foi assassinado esse herdeiro, então criaram, nesse momento, o instante para começar uma guerra. O clima estava muito ruim, o clima estava aflorado demais, né? É por isso que a gente chama de estopim. Porque, na verdade, a causa principal era o imperialismo. A causa principal era o nacionalismo. A causa principal já existia. Meu irmão, muito obrigado, viu? Mas o que é que foi o pisão no pé para o grito? O que é que foi o momento do estopim? Foi a morte do Francisco Ferdinando. É igual à questão da Segunda Guerra. O que foi o estopim? O estopim foi quando aconteceu a invasão na Polônia. Aconteceu a invasão, aconteceu, portanto, a guerra. Tá certo? Então, nesses casos, eu estou objetivamente dizendo por que a guerra aconteceu. Que geralmente é por uma questão financeira, é a disputa de mercados. Isso geralmente é o que motiva. Mas, no final das contas, você acaba entendendo o quê? Você acaba entendendo que, sem dúvida nenhuma, existem alguns elementos a mais também, tá? As questões religiosas, as questões culturais, às vezes pesam para um povo, né? Existe uma coisa, assim, desculpe admitir isso, mas existe uma coisa muito real nos nossos dias. É a intolerância, é a violência, tá? Isso é real, isso não é coisa de filme, é coisa de série. Isso está acontecendo. Então, em determinados períodos, isso era mais forte e gerava uma guerra. Posso só fazer uma colocação? Já eu leio essa pergunta, viu? Estou dando atenção às perguntas, sim. Mas já eu leio essa daqui. Um instantinho. Pense em outra coisa também que deve ser ligada a uma questão financeira que gera, sem dúvida nenhuma, também um processo de batalha. É uma crise, né? É uma crise, tá? Desculpe se alguém possa estar passando por situações como essa. Ótimo. Situações como essa para eu ser indelicado. Mas vamos lá. Cara, está com uma conta para pagar, uma questão financeira, lhe atormenta. Principalmente atormenta você que é honesto, que quer pagar, que quer se ver livre da conta. Para quem é desonesto, para quem não liga para nada, isso não vale nada. Mas para quem tem honestidade, para quem tem vontade de resolver o problema, uma conta lhe atormenta, não lhe faz dormir. Né? Não tem muito essa história, não lhe faz dormir. Então, uma conta, uma crise, a falta de dinheiro, desestabiliza a pessoa. Então, imagine, após uma primeira guerra, olha o que eu vou lhe dizer, para alguns podem pensar que seja brincadeira, mas você pega uma Alemanha após uma primeira guerra mundial falida, derrotada. A Alemanha tinha uma inflação pós a primeira guerra de 1000% ao dia. 1000% ao dia. O desemprego era lá em cima. As coisas não tinham mais valor. O cara, para comprar pão, ele tinha que levar um carro de dinheiro. Um carro de dinheiro. E o dinheiro não valia nada. Porque mais valia queimar dinheiro do que comprar pão, comprar carvão para se esquentar. Mais valia você pegar um bolo de dinheiro, bilhões de marcos, às vezes eram queimados para fazer fogueira mesmo, para o cara se esquentar, porque não valia a pena comprar carvão. A coisa estava muito ruim. Então, nessa hora, quando bate o desespero, vamos fazer uma outra conexão.
a pessoa tão fragilizada com esse desespero que ela passa, alguém vem lá, mais estável, e a domina. O que é que você tem? Eu estou assim muito triste. Calma, fica aqui comigo. O que é que eu posso te ajudar? Você quer me ajudar? Claro, estou te vendo assim, aflita. Por que não te ajudar? Muito obrigado, moço. Qual o seu nome? Adolfo. Entendi. Tá. Você vai me ajudar mesmo? Heil Hitler. Claro. Entenderam? Às vezes algumas pessoas querem culpar os italianos que não foram derrotados na Primeira Guerra, eles foram vencedores. Às vezes algumas pessoas querem culpar os alemães que foram derrotados na Primeira Guerra e estão em uma crise terrível, como os grandes culpados da guerra acontecer. Mas a culpa é dos governantes que fizeram essa guerra e de novos governantes que vão se aproveitar desse instante para manipular essas pessoas. Tá certo? Deixa eu ver agora essas perguntinhas, rapidinho, tá? Rapidinho. A pergunta é assim. Geralmente, a pergunta é mais ou menos assim. Geralmente, essa ideia de considerar o Islã uma pessoa um pouco maléfica começou de onde? Realmente, a pessoa que me fez a pergunta, ela acertou em um ponto, que é no período das cruzadas, né? As cruzadas, elas realmente chegaram a acontecer num confronto com o cristianismo, com a cristandade, e a cristandade no Ocidente é muito forte. Então, tem mesmo essa roupagem de cara de mal, né? Existe até uma história, espero não lhe atormentar com essa história, é rápido, tá? Que o café, tá? O café ele é uma planta originária da África. Alguns dizem da região da Etiópia. E quem propagou o café e popularizou foram os árabes já islamizados. Diz que pela força da Igreja Católica na Europa, o café era proibido. O cristão que tomasse café era pecador. Por quê? Porque era propagado pelo islamismo. Até um dia, já no final da Idade Média, um rico comerciante foi visitar o Papa e disse: Papa, eu tenho uma surpresa para o senhor. O que é? Bebe isso aqui. E o Papa bebeu. Bom, né? Isso é bom. O senhor acha isso bom? Acho ótimo, achei ótimo. Pois isso é café. É mesmo? É. Mas está tão bom, né? É. Por que o senhor não libera? Tá bom. Agora quem bebe café não é mais pecador. Me dá mais. E aí vai. O Papa, enganado, tomou café. Tomando café, gostou. Quando gostou, liberou. E aí você pode tomar, quem sabe cristão. Isso não é história qualquer, não. Isso é verdade. Então, por vir dos árabes, já era uma coisa ruim. Hoje em dia, quem sabe é a sua política de conquista. Vou dizer uma coisa aqui verdadeira. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. O cara diz, a maior religião do mundo é o cristianismo. Certo. Mas juntando católico, com evangélico, com mórmon, com espírita, com tudo que é cristão. Se eu for separar, o islamismo é maior. Se eu for separar, o islamismo é maior. Então isso assusta. Fala-me Deus, é mesmo? E aí, como é que vai ser? Sei lá. Não vou pensar nisso agora. Apenas estou apresentando uma estatística. Então, quem sabe esse crescimento faz com que algumas pessoas, quem sabe, queiram mudar os aspectos. Em vez da Nike patrocinar um governo como o Trump e destruir o islamismo, quem sabe a Nike vai começar a fazer burca da Nike, né? Como não vende muito, ela quer que o islâmico vire ocidental, entendeu? Porque no Ceará, o cara andar de burca fica esquisito, né? É quente, né? Deve ser muito quente aquela bicha em cima da gente, né? Então, vamos lá, tá? Vou para outra pergunta, tá? Rapidinho. Aqui pergunta, o Japão foi alvo da bomba atômica. Como é que o Japão se reorganizou depois disso? São dois fatores. Primeiro, o povo japonês ele tem uma grande qualidade. Eu acho que nós temos que dar o braço a torcer a isso. Eles são muito disciplinados. São muito guerreiros, né? Tem muito povo que não consegue ser tão assim disciplinado, organizado como o japonês. Ele é muito, muito disciplinado. Então, isso lhe deu um foco de trabalho. É uma coisa meio generalizada. Mas aconteceu também uma outra coisa. Se lembra daquele discurso, eu como representante dos Estados Unidos para alguém da ONU? Agora você virou o Japão, tá? Tudo bem?
Japoneses, eu queria só lhe dizer que eu estou muito feliz com os que ficaram vivos após a bomba atômica e dizer que vocês ficaram vivos por um simples motivo. Nós jogamos as bombas atômicas em japoneses ruins. Vocês são japoneses que, felizmente, são bons e, por conta de terem japoneses bons no Japão, eu vou deixá-los viver. Obrigado, cara. Deixá-los viver e vou colocar dinheiro em seu país. Como é que é? Os Estados Unidos jogou uma bomba atômica e depois deu dinheiro para reconstruir as coisas? Isso. É o Plano Colombo. Os Estados Unidos vai dar. Eu não estou falando de emprestar. Dar milhões de dólares ao Japão para se reconstruir. Então, pega um povo honesto, pega um povo disciplinado, com muito dinheiro no bolso, ele faz miséria. Peraí, os Estados Unidos deu dinheiro para o Japão que ele destruiu? Claro. Para você dizer, que Estados Unidos bom. Que Estados Unidos bom. Joga 10 aqui. Joga 10 bombas aqui no Brasil para reconstruir a gente. Tá? Porque se ele jogou 2 e o Japão virou uma superpotência, com 10, imagina, aí a gente ia bombar. Desculpe, foi mal aí. Foi horrível, né? Isso. Desculpa, não dá para editar, não, isso aí. Mas vamos lá, vou ler essa pergunta. Qual foi a principal causa da Segunda Guerra Mundial? Sem dúvida nenhuma, a gente pode considerar como principal causa da Segunda Guerra Mundial uma coisa chamada de totalitarismo. Tem o imperialismo? Tem. O que é o imperialismo? É disputa de mercado. Isso gerou a Primeira Guerra? Gerou a Segunda? Sim. A questão financeira pesa. Saber quem é o mais forte. Mas vai existir uma situação entre a Primeira e a Segunda Guerra que deve ser levado em consideração. Vamos mudar de slide só para você ver? Tá? Isso é olha, só um instante antes de eu mostrar a informação que eu queria. Tá? Olha como era representado o imperialismo. Tá? Olha só, você sair aqui um pouco desse... É porque eu assisto às aulas no sábado de manhã, acredita? Sou doido pelos professores, os professores são meus amigos, já vai chegar o Alexandre, eu acho ele massa. Às vezes eu fico assistindo os caras para aprender, acredita? Aí eu sei que o cara, quando fica aqui, atrapalha, né? Então, vamos lá, ó. Olha como a Inglaterra era representada como um grande povo, tá? Um monstro para dominar tudo. Aqui ele domina o quê? Domina qual região? Mas ele domina tudo. Egito, ele domina aqui o Canadá, ele domina tudo. Isso é a representação do imperialismo. Um país muito forte que domina tudo ao mesmo tempo. A Inglaterra chegou a dominar, durante um certo tempo, 1/5 do planeta. Eu não estou falando de 1/5 de planeta que falava inglês, não. Eu estou falando de 1/5 de planeta que obedecia à Rainha Vitória, que era a rainha desse tempo. É por isso que esse período do século XIX na Inglaterra é chamado de a Era Vitoriana. Tá? Por conta da Rainha Vitória. Outra imagem aqui, se você notar, são pessoas puxando o mapa da África de diferentes nacionalidades. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Bélgica, aqui é a França, aqui é a Espanha, aqui é Portugal, aqui é a Itália. Notaram? A Europa, tá? E aqui uma figura clássica. Esta figura que está aqui à direita, né? Não importa o slide, concorda? Essa figura que está aqui à direita é uma figura que já caiu várias vezes numa prova de vestibular, que é uma figura que representa a China, desesperado, o chinês desesperado, porque seu país está sendo dividido por outras nações. Por sinal, aqui, só um detalhe, desculpe a comunidade japonesa, desculpe o pessoal da cultura japonesa que gosta da cultura japonesa, mas vamos lá, aqui é o Japão. Sabe fazendo o quê? Pensando no melhor momento de entrar nisso. Porque japonês, coreano, chinês, vietnamita, todo mundo parece a mesma coisa, não é? Não é? Parece assim de longe, ou quem sabe até de pertinho você diz, japonês, não, sou coreano. Mesma coisa. Tu é chinês, né? Não, sou vietnamita. Quase. Fronteira. Fronteira é ótimo. Vamos lá. Né? O pessoal não acha parecido, mas eles, é claro, se diferenciam bem e muitos odeiam o Japão.
Por quê? Porque aquela disciplina que eu vi como lado bom do japonês também transforma-os em muito focados. Eu quero alguma terra no continente. Rapaz, tem guerra que o Japão vai travar contra a Rússia, que eles ganham fácil. Porque o japonês é assim. O japonês é... Eu tenho um colega, tá? Não vou citar o nome do cara, né? Que ele diz assim, Deus quiser, eu vou estar morto quando o Oriente dominar o Ocidente. Porque, né, a projeção da China, o Japão em si, né? Por quê? Aí eu perguntei a ele, rapaz, mas por que tu está querendo dizer isso? Rapaz, porque a primeira coisa que o japonês, que o chinês vai acabar no Ocidente é feriado. Não vai ter feriado mais nenhum. E como é que eu vou descansar mais? Minha folga, como é que vai ser? Porque pensa num povo para gostar de trabalhar de manhã, tarde, de noite, madrugada. Manhã, tarde, de noite, madrugada. São 4 turnos. Para um oriental existem 4 turnos. Para a gente são 2 expedientes. Para eles são 4 turnos. Então está aqui, o japonês só pensando, eu vou já. Aqui é a Rainha Vitória. Ah, amaldiçoada. Essa aqui é demônio, aqui é demônio. E aqui o japonês só esperando a hora dele. Tchá. Engraçado. Conta só uma da Rainha Vitória, é ótima. A Rainha Vitória teve alguns filhos, se eu bem me lembro, 8. Ela conseguiu casar todos os meninos dela com alguém importante de um governo europeu. Teve um tempo, que praticamente todo o rei da Europa, dos países da Europa, eram parentes diretos da Rainha Vitória. O Jorge V, rei da Inglaterra no tempo da Primeira Guerra, era primo legítimo do Guilherme II, Kaiser da Alemanha. O primo alemão declarou guerra ao primo inglês, que declarou guerra ao primo russo, que é o Nicolau II. Fala que coisa horrível, né, professor? É horrível porque não vale nada, às vezes, a família, né? É horrível porque os caras não preservam a ideia da família. Mas é mais horrível ainda quando você sabe o que é a história, né? A história é o dinheiro mesmo. Não importa se é familiar, não importa. Não importa, pesou no bolso, não importa. Então, ali, os primos estavam brigando. Por quê? Para saber quem era mais forte. E todos eram primos legítimos, todos eram netos da Rainha Vitória. Legítimos. Porque a Rainha Vitória conseguiu fazer isso. Encaminhar todos os meninos dela para uma realeza europeia importante. Para ela se sentir a poderosa, a dona da Europa. Tá? Aqui, a questão de alguns envolvidos na Primeira Guerra, né? Por sinal, só um detalhe que eu acho que você também sabe disso, né? A França se uniu à Inglaterra e se uniu ao Império Russo para fazer uma aliança na Primeira Guerra Mundial. Isso é chamada de Tríplice Entente. A Alemanha, a Áustria e, no começo, a Itália formavam a Tríplice Aliança. André Rosa diz aí que eu toda a vida me confundo entre entente e aliança. Meu filho, eu acho que vai ser meio ridículo a dica, mas quem sabe você pode aproveitar e não errar mais. Tríplice Aliança é da Alemanha, é da Áustria. Certo? Eu, como um bom cearense que sou, tá? Eu falo assim, a Tríplice Entente é da Inglaterra. Entente, Inglaterra. Né? Eu sou um bom cearense mesmo, né? A gente não fala E, né? A, B, C, D, E, F. Não é E. É E, é E. É E, é. Opção E. Opção E. I. A gente fala assim. Então, a gente fala Tríplice Entente. A Tríplice Entente. Quando o cara de outro estado vê a gente falando assim, tu é de Ceará, né? Sou do Ceará, porque ele reconhece logo o sotaque da gente, né? Pois é. Entente Inglaterra. A aliança a Alemanha. Você não confunde mais. Tá certo? Você não confunde mais. Tá certo? Então, vamos chegar ao ponto que eu quero chegar. Vamos lá. Você vai notar que vai existir, portanto, nesse período entre guerras, essa condição, período entre guerras de 18 a 39, esse processo que é a ascensão do totalitarismo, é o nazifascismo. É o nazifascismo. São as crises que vão aparecendo pós a Primeira Guerra, as crises que não são bem resolvidas pós Primeira Guerra, uma crise pior até mesmo esse período, que é a crise de 29. Você vai até mesmo notar que essa crise de 29 é uma crise administrativa, inclusive, né? Porque quando acaba a Primeira Guerra, qual é o país mais rico do mundo? Quando acaba a Primeira Guerra, qual é o país mais rico do mundo? Os Estados Unidos. Por quê? Porque está na América. Notaram uma coisa nesse mapa?
A guerra é na Europa. A guerra mundial é, mas a guerra é na Europa. Então a Europa sofre, os Estados Unidos não. Então o que é que acontece com os Estados Unidos após a guerra? Eles ficam em ascensão. A doutrina Monroe deu certo. A América só dos americanos, porque a Europa está acabada. Então os Estados Unidos se aproveitam. Mas por erros administrativos, eles quebram a sua bolsa. E a quebra da bolsa faz com que não somente os Estados Unidos, mas o capitalismo entre em decadência. Aí vamos para o arremate, para fazer a conexão legal. Para fazer a conexão legal, olha só o arremate. Quando o capitalismo está fraco, o socialismo vai lá e se aproveita. Sabe o que é que acontece dentro da Primeira Guerra Mundial? A Revolução Russa. A primeira revolução socialista bem-sucedida do mundo. Entenderam? Primeira revolução socialista bem-sucedida. Por quê? Porque outras revoluções socialistas antes da Revolução Russa não deram certo. Porque o capitalismo estava forte. Como o capitalismo está forte, então o socialismo não tem muito espaço. Quando o capitalismo está fraco, então, sem dúvida nenhuma, o socialismo se aproveita. É o que está acontecendo hoje em dia, né? Você reparou uma coisa? Teve um tempo que as ditas esquerdas de alguns países tiveram uma ascensão. Vai dar uma olhada como esses países estavam economicamente em crise. A esquerda aproveita e abocanha. O que é que a direita tenta fazer? Para recuperar isso aí, ataca das melhores maneiras possíveis, onde uma dessas maneiras é a mídia. É a mídia. Comunista! Esquerdopata! Ai, vai acabar com tudo! Ai, meu Deus, os vermelhos estão chegando. Ai, vai acabar com o país. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vão comer meu menino. Porque diz que comunista come criancinha, né? Assim, né? Difamações, boatos, e que os mais despreparados ficam assustados. Ai, quem vai me salvar? Eu, Adolfo Hitler. Eu, Benedito Mussolini. Eu, Francisco Salazar. Eu, Francisco Franco. Eu, Getúlio Dornelles Vargas. Aproveitam a crise, os problemas, o enfraquecimento capitalista e representam os capitalistas. Eu acho que vocês já ouviram falar que o Getúlio Vargas é chamado de pai dos pobres, não já? É básico, né? É básico. Mas ele também tem outro apelido, alguém sabe dizer? Mãe, opa, massa! Mãe dos ricos. Claro. O Hitler é de extrema-direita? Pelo que eu saiba, a extrema-direita o aproxima de empresariados. Né? Aproxima do empresariado. Então, no período entre guerras, o socialismo em ascensão, tendo dominado um país, que a Rússia acabou virando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entenderam? O RSS, União das 15 repúblicas, que agora eram socialistas de liderança dos trabalhadores, porque trabalhador em russo é soviética. Então, a União Soviética, quando surge, ela amedronta. O Stalin, quando surge, ele amedronta. Então, para bater o Stalin, tem que ser alguém quase um Stalin. Então, a ascensão do totalitarismo, o nome é perfeito, né? Totalitarismo é um controle total do Estado para salvar aquele país. Só que eles não tiveram a noção que o seu salvador ia ser também o seu ceifador. O que é que Hitler queria? Uma grande vingança da derrota da Primeira Guerra. Porque Hitler foi soldado na Primeira Guerra. Virou cabo, depois virou político, para tentar se tornar o líder do Terceiro Reich. Porque a Alemanha, na história alemã, existem 3 Reiches. Na Idade Média, que é o Sacro Império Germânico. 2, que é a unificação da Alemanha, que acontece em 1870. 3, é o momento em que Hitler chegará ao poder em 1933, eleito chanceler da Alemanha. E aí ele faz essa guerra que, sem dúvida nenhuma, traz essas consequências. Vamos só um instantinho, porque depois de eu ver essas imagens, eu queria, no final das contas, ir para algumas questões. Tá?
Essas são imagens do tempo da Primeira Guerra, tá? Ah, ótimo, ótimo, tá. Sou assim, sou descontrolado, né, minha filha? Vou ser demitido. Ah, meu Deus, desculpa aí, pessoal. Desculpa a DR aqui. Pois é, olha só. A guerra, quando chegou no mundo, ela criou uma euforia muito grande e um medo tão grande. Repara aí nessas imagens, não precisa olhar para mim, não. Repara nas imagens. Essa daqui é ótima, né? O medo, porque algumas armas começaram a ser desenvolvidas nesse período, né? E as principais armas que foram desenvolvidas são armas de gás, né? Bombas de gás. Olha como o pessoal dizia que iria ser a vida das pessoas pós Primeira Guerra Mundial. A atmosfera ia ficar tão assim difícil de viver que a mamãe ia passear com o seu filho no carrinho dessa maneira, né? Porque as bombas iam tomar conta de tudo, né? Para você que não está entendendo, isso aqui não é um fogão. Tem menino que eu diz, isso é um fogão? Não, essa chaminé aqui é para o menino que está dentro do berço, do carrinho, respirar. Ela é uma mãe e a criança está aqui dentro. Não, a preocupação era tão grande que até os animais tinham máscara. Isso aqui é um cavalinho com máscara, para ele tentar, no caso, resistir. Tá? É um burrico, né? Um jumentinho, né? Quem sabe um pônei, sei lá. Aqui, dar uma moral para o cara, né? É sempre importante, né? Chamar de jumento logo é meio difícil, né? Aqui são os aviões da época, né? E uma das coisas que me chamam muita atenção é isso. Durante a Primeira Guerra, existiu 2 momentos dela. A guerra de movimento e a chamada guerra de trincheira. Vamos lá. Você sabe o que é uma trincheira? Vamos esclarecer o que é uma trincheira para alguns que possam não saber. Uma trincheira é um buraco na terra. A trincheira é uma ação surpresa de ataque, né? O cara fez um buraco, tá? Olha só. Aí o soldado fica aqui embaixo para esperar o inimigo vir. Quando ele vem com a arma e atinge o inimigo. Certo? Poxa, a ideia é boa, né? Cavar um buraco, ficar dentro, esperar o inimigo, quando ele avançar, ele atira. Só que todo mundo começou a fazer isso ao mesmo tempo. Os 2 lados. A guerra parou. E aí, fulano, está vindo alguém? Não, está nada. Ninguém vem mais, né? Mas vamos esperar. Mas eu queria ir bem ali. A gente cava outro buraco. Na França, teve tempos que trincheira virou bairro. O cara morava na trincheira. Teve 30 quilômetros, uma parte da França tinha 30 quilômetros de trincheira. O cara era um soldado tatu. Ele se movimentava embaixo da terra. Olha só, uma trincheira típica tinha pouco mais de 2 metros de profundidade e cerca de 1,80 de largura. À frente e atrás, largas fileiras de sacos de areia, com quase 1 metro de altura, aumentavam a proteção. Havia ainda um degrau de tiro, tá? De 0,5 metro acima do chão. Ele era usado por sentinelas que vigiavam e a hora de atirar contra o inimigo. Mas o cara morava ali. Às vezes tinha cara que não morria de bala, mas morria de trincheira. Rapaz, esse cara morreu de quê? Trincheira. Como assim morreu de trincheira? Da sujeira, do rato, da água enlameada. Quem matava mais era a falta de higiene, não era a bala. Acredite. E aqui, já indo para a Segunda Guerra, o lado do chamado eixo, né, porque na Segunda Guerra o nome das alianças vai ser diferente. Tá? De um lado vai existir o eixo, que é o lado totalitário, onde admitia-se a Alemanha, chefiada pelo senhor Adolfo Hitler, e o senhor Benedito Mussolini, chefe do fascismo, que, diga-se de passagem, espero que você já saiba disso, inspirou o nazismo. Né? Quem veio primeiro foi o fascismo. Aí o nazismo vem depois. O nazismo é o fascismo alemão. Todo mundo é o fascismo de algum lugar. Né? Em Portugal não tem um salazarismo, que é isso? É o fascismo português. Existe o franquismo, que é isso? É o fascismo espanhol. Existe o peronismo, que é isso? É o fascismo argentino. Tá? Tudo bem? Existe o fascismo brasileiro, né? Que é o do Vargas e também de um partido político foi criado aqui por um cara chamado de Plínio Salgado, chamado de integralismo. Era a ação integralista
Brasileira, AIB. AIB, Ação Integralista Brasileira. Eles vestiam uniformes verdes, para lembrar o fascismo, e também faziam cumprimentos. Enquanto aqui era o Heifler, na Itália era o Salve Duce, aqui no Brasil era o Anauê, que é em Tupi-Guarani. Salve o irmão. Porque não é nacionalismo, então tinha que ter uma linguagem nacionalista. Tá? E, sem dúvida nenhuma, com esses caras, aconteceu a guerra, e o desfecho deles conhecidíssimo é a questão da bomba atômica, que eu coloquei aqui uma informação sobre ela só para você ter uma ideia de como isso é terrível. Tá? Eu até mesmo vou desfechar, eu acredito que eu tenha outro slide, né, falando ainda um pouquinho dessas condições, e deixar a Guerra Fria para um outro momento, mas deixar com isso aí, e aproveitar esse instante só para fazer uma questãozinha com você, pode ser? Deixa eu fazer essa questãozinha com você. Eu queria que você pegasse seu material, parece que seu material é de hoje, né? Parece que vocês estão pegando esse material hoje, tá? E eu queria que você abrisse seu material na página 43. E eu queria fazer com você a questão número 2. Essa questão 2, tá certo? Exato. Só nessa página só existe uma questão 2, porque as complementares já começam numa outra página. E eu queria que você me acompanhasse para fazer essa questãozinha. Por favor, pode ser? Vamos lá. A depressão econômica gerada pela crise de 1929 teve no presidente americano Franklin Delano Roosevelt, de 1933 a 45, um dos seus vencedores. New Deal foi o nome dado à série de projetos federais implantados nos Estados Unidos para recuperar o país a partir da intensificação da prática da intervenção e do planejamento estatal da economia. Juntamente com outros programas de ajuda social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Esses projetos federais geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de trabalho norte-americana continuasse desempregada em 1940. A entrada do país na Segunda Guerra, no entanto, provocou a queda das taxas de desemprego e fez crescer radicalmente a produção industrial. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido. Eu posso, por favor, lhe pedir para acompanhar essa última parte comigo mais uma vez? Olha só, vou ler de uma maneira enfática. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou a queda das taxas de desemprego. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido. O que é isso? Isso é a comprovação daquelas minhas palavras alguns minutos atrás. Guerra gera dinheiro. É a produção. É a história do tio Sam, que foi criado em tempos da Primeira Guerra, em um cartaz de convocação, onde ele, de uma cara muito fechada, como diz no linguajar de um bom cearense que eu sou, de um jeito muito sisudo, apontando para você que olha para o cartaz, dizendo: os Estados Unidos precisam de você para lutar nessa guerra. Entenderam? Os Estados Unidos precisam de você para lutar nessa guerra. É ou não é? Quem tem amigos, quem tem parentes, ou quem é das Forças Armadas daqui. Isso é emprego? Isso é emprego, o cara pertence à Força Armada. Ele é o quê? Ele é do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele é da Polícia, ele é de qual Força Armada? Isso é um emprego, sim ou não? Sim! Então a guerra gera emprego, ao mesmo tempo que elimina vidas. A guerra, a indústria da guerra, a produção da guerra, diminuiu drasticamente o desemprego. E, é claro, destrói drasticamente os concorrentes. A Primeira Guerra tem uma coisa muito igual à Segunda Guerra. Ela também é na Europa. A Europa em queda. São os Estados Unidos em alta. E quem salvou, no final das contas, os Estados Unidos foi duas coisas. O New Deal, que é um processo estatal. O New Deal, para acertar uma questão sobre crise de 29, vamos lá. Se a pergunta é qual a causa da crise, você vai acabar acertando quando pegar a opção que tem lá, superprodução. Eles produziram demais, e numa produção excessiva. Isso acabou gerando o quê? Isso acabou gerando, sem dúvida nenhuma, um sucateamento do mercado. E na questão que pergunta qual é a solução é a intervenção do Estado. É por isso que aqui a opção correta
é a A de avião. A A de avião diz assim, ó, o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado, notaram? Em ampla escala na economia. Então, por isso, no período entre guerras, uma das coisas muito marcantes na economia é o Estado influenciando, é o Estado dominando. Tá certo? Meninos, eu estourei o tempo, estou satisfeito. Como é que é? Continua ainda alguma coisa ou devo me retirar? Posso me despedir, né? Pessoal, então eu quero mais uma vez lhe agradecer aí esse tempo, tá? Hoje o nosso assunto... obrigado. Eu quero dizer que é de coração. Eu vou dizer aqui uma coisa meio arrogante, mas eu acho que o pessoal vai concordar. Eu venho aqui com felicidade, porque eu sei que eu estou no meio de vencedores e eu sei que a gente vai realmente fazer o nosso melhor. Espero que o dia seja maravilhoso. Bom Dia das Mães para vocês que é no próximo domingo e boa semana de inscrições. Por favor, não falhe, quero 100% do Projeto Alcance no Enem, tá certo? Um abraço, pessoal, viu? Tudo de bom.